Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Então os judeus fizeram muitos filhos ao longo dos anos e esse povo cresceu demais no Egito. E Faraó então aproveitou da oportunidade para escravizá-los, aproveitar a mão de obra barata e escravizar e oprimir esse povo. Mas Faraó não sabia que este povo pertencia ao Deus vivo e verdadeiro, que havia feito promessas no passado a Abraão, Isaac e Jacó, e agora ele levanta Moisés para libertar o seu povo. Então o tema da escravidão para a libertação, né? Então nós já temos estudado esse capítulo e nós temos pautado em alguns versículos que nos fala sobre a libertação. Da mesma forma que Israel foi liberto, o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito. O Egito é simbolizado como o mundo da época. E Faraó é simbolizado como se fosse o inimigo, Satanás, escravizando. E nós também, outrora éramos escravos do diabo. Todos nós nascemos em pecado, separados de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Eu e você somos pecadores. E a palavra de Deus nos fala: se pois o Filho, Jesus Cristo, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós muitas vezes pensamos que libertação é só para aquele que é alcoólatra, para aquele que é drogado, né? Para aquele que é escravo de pornografia, de tantos outros problemas. Não, todos nós somos pecadores, éramos escravos do diabo, e Cristo veio com o propósito de nos libertar. Assim como Moisés, o líder, foi usado por Deus para libertar o povo de Israel lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo veio para trazer libertação definitiva para todo aquele que nele crê. Não é uma religião que te liberta, não são as obras que te libertam, não é a sua religiosidade que te liberta, mas Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos libertar. João 8,32 fala: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? A palavra de Deus. É ela que nos liberta, é Jesus que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós temos que ensinar a palavra de Deus. Toda terça-feira, quando eu estou com aqueles homens ali na casa de recuperação, nessa 1 hora que a gente está ali, nós cantamos 2 cânticos, 2 hinos, e a palavra de Deus ela é aberta, ela é ensinada. Porque não é aquilo que o Devair fala que vai trazer transformação na vida daqueles homens, mas é a palavra de Deus que liberta, porque um dia a palavra de Deus também me libertou. Então a palavra de Deus tem que ser ensinada, por isso que a palavra de Deus tem que ser ensinada às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, aos nossos adultos. As nossas crianças não estão lá agora assistindo um filme do Mickey, do Pateta lá em cima. Não, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Estão sendo desafiados com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta. 1 Pedro 2,16 fala assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não confunda liberdade com libertinagem. Não é porque você é filho de Deus que isso te dá o direito de pecar, te dá o direito de falar mal do seu irmão, de oprimir as pessoas, de explorar, de roubá-las. Não. Em Cristo, pela liberdade que nós temos em Cristo, nós temos que viver com coerência por aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Por isso que desse púlpito, ao longo desses quase 30 anos que aqui estou, eu sempre enfatizo: leiam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus diariamente. Não somente quando você vem na igreja, mas diariamente. Que você possa ter contato com a palavra, porque é a palavra que te transforma, que te faz num homem melhor, numa mulher melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor, num cidadão melhor. É a palavra de Deus que vai transformando as nossas vidas. Mas se a palavra de Deus ela fica fechada, como você vai alcançar transformação? A transformação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Paulo, falando aos Gálatas, ele fala: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não à libertinagem, tá? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, vários versículos que nos fala sobre a liberdade em Cristo Jesus. Hoje, queridos, nós vamos olhar para o capítulo 8 de Êxodo, tá? E nós vamos olhar para 3 pragas, né? Das rãs, dos piolhos e das moscas. Lembrando que o capítulo 7 nós falamos sobre o primeiro milagre, a primeira praga, que foi o rio, as águas do Egito se transformarem em sangue, né? E hoje nós vamos olhar para mais 3 pragas, e eu te convido a ler comigo a palavra de Deus, Êxodo capítulo 8, vai ser projetado, você pode acompanhar na sua Bíblia, na NVI, e eu quero ler com os irmãos, que nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rã. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. E estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e das suas amassadeiras. Irmãos, imaginaram isso? Eu acho que quem ia ficar feliz lá era a dona Geni, né, dona Geni? A senhora gosta de rã, né? Ela já me chamou para comer rã. Eu falei: não tenho coragem de comer rã. Tem gente que come, né? Imagina, rã para todo lado. No forno, na cama, tudo que você possa imaginar. Né? Para quem não gosta de rã, eu não sou muito fã não, mas imagina. Verso 3, o Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio. Né? Eu já li, né? Em seu quarto, vamos pular. Verso 4, as rãs subirão em você, e seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. E assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos, né, os bruxos lá de Faraó, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Preste atenção nas palavras de Faraó. Ele está dizendo: peça para Deus, o seu Deus, tirar essas rãs daqui, que eu vou deixar o povo sair. Verso 9. Mas disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões. E por isso a terra cheirou mal. Imagina o fedor de milhares de rã morta. Né? Verso 15. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, o que ele fez? Obstinou-se em seu coração
e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor lhe havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão, e com a vara subiu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, todo o pó da terra, de toda a terra, do Egito, transformou-se em piolhos. Olha que coisa. Quem já teve piolho sabe como que coça. Eu já tive. E eu sei que minha mãe mandou rapar careca porque tinha bastante piolho. Imagina, a terra inteira infestada de piolho. Verso 18. Mas quando os magos, preste atenção nesse versículo, irmãos. Mas quando os magos, os bruxos, tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Lembra que eu falei para vocês? O diabo, ele tem poder. Mas ele tem um poder limitado. Os bruxos conseguiram até fazer algumas coisas. A água se transformar em sangue. As rãs. Lembra fazer as cobras também surgirem. Mas quando chegou nessa praga, eles falaram: não conseguimos. E eles reconheceram: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, e encherão de moscas. Mas naquele dia, preste atenção, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Essa parte da terra Deus ia tratar diferente. Quem estava na terra de Gósen? Os hebreus. O povo de Deus estava nessa parte da terra. Deus falou: a partir desse instante, eu farei diferença entre o meu povo e o povo do Egito. Onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. O coração de Faraó amoleceu. Ele permitiu que o povo fosse adorar o seu Deus. Mas essa era a ordem de Deus? Já já vocês vão entender. Porque nós aqui temos a primeira proposta comprometedora de Faraó. Porque essa não era a ordem de Deus. Verso 26. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifício que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto, mas não
se afastem muito e orem também por mim. Segunda proposta comprometedora. Vocês podem ir. Não vai muito longe não. Vai aqui na região, mesmo pertinho. Né? Pode ir lá. Mas essa não era a ordem de Deus. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se, o coração endureceu novamente, né? Em seu coração, e não deixou que o povo saísse. Então, queridos, aqui é o capítulo 8. Nós temos aqui 3 pragas que Deus manda sobre a terra do Egito para que Faraó liberte o seu povo da escravidão. Então, o impacto das pragas do Egito e a persistência do coração de Faraó em resistir ao chamado divino. Então, ele estava resistindo. Queridos, vocês se lembram, quando nós estudamos o capítulo 5, a ordem divina? A ordem divina é essa: para Moisés, para Arão, para ser compartilhada com o povo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa é a ordem de Deus, deixar o povo sair do Egito. E o verso 3 fala: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de quantos dias? 3 dias de caminhada. 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. A ordem de Deus, ela é muito clara. Todas as ordens que Deus nos deixa na sua palavra, ela é muito clara. Deus não dá uma ordem cinza, que eu e você não somos capazes de entender. A ordem era clara: sair do Egito e caminhar por 3 dias no deserto, aonde Deus queria que eles oferecessem sacrifício ao Senhor. Então lembre-se disso, dessa ordem divina. E lembre-se sempre da ordem divina que Deus nos deixa na sua palavra. Quantos mandamentos Deus nos deixa na sua palavra, que nós devemos obedecê-los. E muitas vezes nós queremos justificar os nossos pecados, desobedecendo a ordem de Deus. Então, o capítulo 8 de Êxodo se aprofunda no confronto épico entre Moisés, o representante de Deus, e Faraó, o governante do Egito, que se recusa a libertar os israelitas da escravidão. Neste capítulo, presenciamos 3 pragas adicionais que são enviadas por Deus ao Egito: as rãs, os piolhos e as moscas. 3 pragas, onde Deus vai confrontar Faraó. Olha que interessante. Primeiro, a praga das rãs. Milhares de rãs invadiram a terra do Egito. O palácio de Faraó, as casas dos egípcios, o forno, a cama, tudo onde você pudesse imaginar, apareciam essas rãs de todos os lados. E invadiu a terra do Egito. Mas uma coisa importante que nós temos que entender: em cada uma dessas pragas, o povo egípcio, ele era um povo politeísta. O que é um povo politeísta? Poli, muitos, tá? Eles adoravam muitos deuses, falsos deuses, ídolos criados pela imaginação deles, criados artesanalmente. Eles não conheciam Deus vivo e verdadeiro. Então, era um povo politeísta, adorava muitos deuses. E eles acreditavam que esses deuses os abençoavam, que eles eram poderosos para ajudá-los.
E Deus, em cada uma dessas pragas, Deus vai atacar os seus deuses, mostrando para Faraó e para o seu povo: esses deuses são imaginação de vocês, criado por vocês, que não tem poder algum para fazer algo por vocês. Cada um dessas pragas vai atacar. Olha que interessante. A praga das rãs revelou a superioridade de Deus sobre a deusa Requete, a deusa do parto, que era representado como uma rã. Então a deusa do parto dos egípcios era uma rã, que eles adoravam. Que eles se recorriam a ela quando uma egípcia estava grávida. Então eles se recorriam a essa deusa. E inaugurou o primeiro ciclo de permissão e negação por parte de Faraó. Então, nessa praga, Deus vai atacar justamente essa deusa, mostrando para Faraó e para o seu povo: ela não tem poder de fazer nada por vocês. E quando vocês clamam a essa rã, a essa deusa, nada ela pode fazer por vocês. Então, isso é muito importante nós entendermos. Cada uma dessas pragas não é apenas um ataque às condições de vida dos egípcios, mas também uma demonstração do poder soberano de Deus sobre as divindades do Egito. E nesse texto vamos explorar o contexto, os acontecimentos e as implicações espirituais de cada praga descrita nesse capítulo, trazendo à tona as lições que permanecem relevantes até hoje. Antes de mergulhar nas pragas, é importante compreender o pano de fundo. Deus havia chamado Moisés para libertar o povo de Israel da opressão egípcia. O povo estava sendo oprimido, escravizado, eles estavam gemendo. Então Deus levanta Moisés com esse propósito de libertar o seu povo. Faraó, mais uma vez, se recusa e as consequências são imediatas. Você não quer libertar? Você não quer ouvir a minha voz? Ok. Se você não vai libertar por bem, você vai libertar por mal, porque este é meu povo. Eu tenho promessas para o meu povo. Eu quero levar o meu povo para a terra que eu havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então, Faraó vai experimentar o poder de Deus. E logo no início do capítulo, Deus instruiu Moisés a dizer a Faraó: caso ele não liberte o povo, uma praga de rãs invadirá o Egito. Faraó mais uma vez se recusa e as consequências são imediatas. As rãs cobrem toda a terra do egípcio, invadindo casas, quartos, camas e até os utensílios de cozinha. Imagine o caos e o incômodo. Os egípcios estavam cercados por esses anfíbios que se tornaram um símbolo de repugnância e impotência. Deus permitiu que a terra fosse invadida por rãs. Milhares e milhares e milhares de rãs. Interessante notar que as rãs no Egito antigo eram associadas, como eu disse, à deusa Requete, que simbolizava fertilidade e vida. E ao enviar esta praga, Deus não apenas trouxe desconforto físico, mas também demonstrou que até mesmo as divindades egípcias eram subordinadas ao seu poder. E aí o que acontece? Diante daquela praga, daquela invasão de rãs, Faraó desesperado, faz o quê? Chama Moisés e promete que vai libertar. Beleza, né? Manda tirar essas rãs daqui, né? Que eu vou libertar o povo. Moisés então ele ora a Deus e as rãs morrem, sendo amontoadas em pilhas, o que causou um odor insuportável por toda a terra. No entanto, assim que essa praga cessa, Faraó endurece seu coração novamente. Imagina, queridos, pilhas de rãs apodrecendo. Imagina o mau cheiro. Mas o coração dele endurece. E aí, Deus fala com Moisés e Arão novamente: vá, se apresente a Faraó e fala para ele que uma nova praga virá. E aí vem
o quê? A segunda praga. A praga dos... acho que eu mudei aqui. Essa aqui é a segunda, saiu terceira. Desculpa. Então surge a segunda praga. A praga dos piolhos. Sobre todos os egípcios e sobre todos os animais. Né? Novamente, essa praga está atacando um dos deuses do Egito. A praga dos piolhos revelou a superioridade de Deus sobre o Geb, ou Geb, né? O Deus da terra e do deserto. E levou os magos a admitirem a intervenção divina. Então, esse Deus, adorado pelos egípcios, né, era o Deus da terra e do deserto. E Deus enviou, né, todo o pó da terra, se tornou em piolho, que invadiu toda a terra do Egito. Né? Sem dar trégua, Deus ordena a Arão que estenda seu cajado e bata no pó da terra. Assim o pó se transforma em piolhos que infestam homens e animais. Diferentemente das pragas anteriores, nesta os magos egípcios não conseguem replicar o milagre, admitindo que aquilo era o dedo de Deus. E este reconhecimento marca uma virada na narrativa. Até os conselheiros de Faraó começam a perceber que estavam lidando com um poder superior. Eu imagino os magos dizendo para Faraó: Faraó, o Deus de Moisés e Arão, ele é superior aos nossos deuses. Porque aquilo que esse Deus está fazendo, nós não somos capazes de replicar, de fazer. E eu gosto dessa expressão, dessa frase, o dedo de Deus. Sabe, queridos, onde Deus põe o seu dedo, há transformação. Milagres acontecem. O poder de Deus é manifesto, onde Deus coloca o seu dedo. E nós vemos ao longo da história que Deus, por muitos momentos, tem colocado o seu dedo na história, impedindo que reis cruéis prevaleçam. Talvez você possa dizer: pastor, nós vivemos num mundo mau. Sim, nós vivemos num mundo mau, e essa maldade tende a se intensificar cada vez mais, quando mais se aproxima o fim dos tempos. Guerras, terremotos, maremotos, o amor se esfriando. Hoje as pessoas matam você, a mim, por um celular. As pessoas não têm dó nem piedade. As pessoas não têm amor. Nós vivemos num mundo mau, onde o sistema desse mundo é controlado por Satanás. E o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E Satanás não vai medir esforço para nos destruir, para encontrar brechas na minha vida e na sua vida, para nos derrubar. Nós não estamos num mundo, num parque de diversões. Nós estamos num mundo real de batalha espiritual constante. E por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 6. Nós não estamos num parque, nós estamos num mundo de guerra, onde você vai ser atacado todos os dias, pelas redes sociais, no trabalho, na escola. Nós vivemos num mundo mau. Então, Deus, através dessa praga, mostra o seu poder. Então, os piolhos representavam um ataque direto à higiene e à pureza dos egípcios, fundamentais para os seus rituais religiosos. Com o solo do Egito transformado em agente de sofrimento, Deus mais uma vez demonstra seu domínio absoluto, desta vez sobre a terra. Mais uma vez, mesmo assim, Faraó permanece inflexível, recusando-se a libertar os israelitas. Essa teimosia se torna um tema recorrente, ilustrando a luta entre a vontade divina e o orgulho humano. Trazendo para os nossos dias.
Sabe, queridos, muitas vezes Deus mostra para a gente o caminho. Deus mostra para a gente o que nós devemos fazer, mas muitas vezes nós não queremos seguir a direção de Deus, nem obedecer a sua palavra. E sabe que isso vai acontecendo? O nosso coração vai se endurecendo mais. Então eu sei que eu tenho que ser um marido, conforme as Escrituras, segundo a vontade de Deus. Mas eu não quero obedecer a palavra de Deus, eu vou me tornando um marido duro, um marido explorador da minha esposa, fazendo ela sofrer. Se eu não obedeço a direção de Deus, eu me torno um pai inflexível, ou um pai extremamente liberal, que libera o seu filho a fazer qualquer coisa de errado, e não corrige os pecados do seu filho. E o nosso coração vai endurecendo, cada vez mais. Nós temos visto notícias nos últimos dias aí, professores que têm sido espancados por alunos e pais de alunos, por causa da malcriação dos seus filhos. Professores muitas vezes são espancados pelos pais, porque o professor repreendeu uma má educação do seu filho. Nós vivemos em dias que o mundo está de ponta cabeça. Para quem é mais velho, se chegasse uma reclamação do meu professor para os meus pais, que eu desobedeci meus pais, vocês podem ter certeza que o pau cantava. O coro cantava. Mas hoje o mundo parece estar de ponta cabeça. Se o professor manda algo a respeito do seu filho, você é a favor do seu filho. Não estou dizendo que você não deva cuidar do seu filho, mas parece que os valores estão se invertendo nos nossos dias. Vivemos dias maus, cada vez piores. Então Deus, através dessa segunda praga, Ele ataca mais uma vez os deuses do Egito. E a terceira praga, que saiu quarta, mas é a terceira, é a praga das moscas. A praga das moscas revela a superioridade de Deus sobre o Quirepre, o Deus besouro da ressurreição. Tudo era Deus que os egípcios adoravam. Ou Beelzebu. Beelzebu é um dos nomes de Satanás, tá? Beelzebu. O demoníaco, senhor das moscas. Esse era um Deus que os egípcios adoravam. Também estabeleceu a distinção entre Israel, a nação a ser liberta, e o Egito, a nação a ser julgada, e fez Faraó repetir sua falsa promessa de permissão. Então, a terceira praga enviada por Deus foi a infestação de moscas. A terra do Egito ficou tomada por enxames desses insetos, causando destruição e tormento. Queridos, não sei quantos aí já viajaram para outros lugares, pelo menos os cantos que Deus me deu a oportunidade de ir, todo canto que eu fui tem mosca. O bicho chato é a mosca, não é verdade? Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos lá em Portugal, na casa do Calixto, pastor da ação bíblica lá em Faro, e ele falou assim, venham, você e a Tânia comer um almoço em casa, nós vamos fazer um churrasco aqui, com peixe e tudo, né? E nós íamos comer do lado de fora. Mas tinha tanta mosca, ele falou, não, vamos entrar para dentro de casa. Era impressionante a quantidade de mosca. Mosca é um inseto horrível. Eu detesto mosca. Imagina toda a terra do Egito. Mas olha que interessante. A partir dessa praga, aquele pedacinho da terra do Egito, lá em Gósen, vamos imaginar que é Cosmópolis, tá? Nessa região não tinha mosca. Deus começou a mostrar para Faraó a diferença entre o seu povo e o povo do Egito. Entre o povo que teme a Deus e o povo que não teme a Deus. Então, onde os israelitas habitavam,
foi poupada. Essa distinção clara entre os egípcios e o povo de Deus sinalizava a intenção divina de proteger aqueles que estão sob a sua aliança. E meus queridos, neste mundo mau, nós estamos nesse mundo mau, mas Deus promete que Ele vai nos proteger e nos guardar desse mundo mau. Aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que pela fé reconheceram os seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. Passaremos por aflições? Sim. Passaremos por lutas? Sim. Uma coisa é você passar por aflições e lutas sem Deus. Outra coisa é você passar por lutas e aflições, tendo a certeza que Deus está ao seu lado, caminhando com você, te protegendo, te dando livramento. O salmista fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos várias promessas na palavra de Deus que mostra como Deus cuida dos seus filhos. E a partir desse momento Deus começou a mostrar a distinção para Faraó e os egípcios de quem era seu povo. Desesperado, Faraó novamente tenta negociar, sugerindo que os israelitas ofereçam sacrifícios dentro do Egito. Moisés rejeita a proposta, argumentando que os sacrifícios dos israelitas seriam abomináveis aos egípcios, o que poderia gerar violência. Após mais uma promessa de libertação, Faraó cede à oração de Moisés e as moscas desaparecem. No entanto, como nas pragas anteriores, ele volta atrás em sua palavra. Agora pensamos na nossa vida. Será que, às vezes que você está enfrentando uma dificuldade, você está desempregado, ou de repente você descobriu uma doença terrível, ou de repente o seu casamento está por um fio para acabar, e aí você é mais espiritual, você busca a Deus com mais intensidade, você vem na reunião de oração, e aí você, diante do desespero, faz promessas a Deus. Mas logo que a situação se resolve, aquela promessa que você fez acaba caindo no esquecimento. E você volta à mesma prática de vida, deixando Deus de lado na sua vida. Ou buscando somente quando é do seu interesse, quando você realmente tem necessidade. Queridos, isso não é cristianismo. Isso não é viver um relacionamento com Deus. E o exemplo disso é a história de Israel. E o livro de Juízes, para mim, é o ápice disso tudo. O povo se envolvia no pecado, fazia coisas erradas. Deus levantava um povo inimigo que escravizava o povo. Aí o povo clamava: Deus tem misericórdia de nós, o Senhor não está vendo? Deus levantava um juiz, um libertador, Sansão, Baraque, né? E outro, Gideão. Aí o libertador vinha, libertava o povo, aí vinha um período de paz. Aí o que acontecia? O juiz morria. O que o povo voltava a fazer? Voltava novamente a fazer coisa de errado. Sabe quantas vezes isso acontece no livro de Juízes? Esse ciclo? 7 vezes. Já viu aquele ditado, né? Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Cabe exatamente para o livro de Juízes. Errar é humano, mas persistir. 7 vezes isso acontece. 7. O povo se envolve em pecado, desobedece a Deus, vem o castigo de Deus, Deus tem misericórdia. Deus, pela sua graça, levanta um libertador, liberta o povo. Vinha um período de paz. O juiz morria, volvia no pecado novo. E o mesmo ciclo se repete 7 vezes. 7 vezes. Então, meus queridos, e a gente vê a misericórdia de Deus. Mas Deus também é um Deus de juiz. Deus é juiz. É um Deus que não tolera o pecado. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade e que nós rompamos com tudo aquilo que desagrada a Deus, com o pecado. E a gente vê isso se repetindo. E a gente vê Faraó na hora da dificuldade, procurava Moisés, falava: por favor, ora ao seu Deus para tirar isso aqui. Ele orava e o coração endurecia. Por isso que vai acontecer no Egito 10 pragas.
Hoje nós estamos vendo a quarta praga, né? Já vimos da água transformada em sangue, já vimos aí das rãs, do piolho e das moscas. Né? 4 pragas, ainda tem 6, né? Dentro do livro de Êxodo que vão acontecer. Meu querido, será que o seu coração continua obstinado? E uma prova, muitas vezes, de um coração obstinado é a falta de prazer de ler a palavra de Deus. E não queira você querer dizer, pastor, eu quero me justificar, ou justificar diante de Deus. Não é para mim que você tem que se justificar, é diante de Deus. Porque todos nós temos 24 horas, todos nós iguais. A questão é como nós administramos o nosso tempo, para que nós possamos realmente buscar a Deus de todo o coração. Você é aquele tipo de cristão que só ora com intensidade ou só dobra o seu joelho quando a situação aperta? Ou você faz da oração um estilo de vida? Você se dobra diante de Deus, porque você sabe que sem Deus você não é nada. E assim como Deus, o coração de Faraó foi se endurecendo, a intensidade das pragas vão aumentando, né? Para mostrar quem é o Deus Todo-Poderoso. Cada uma dessas pragas não é apenas um ataque às condições de vida dos egípcios, mas também uma demonstração do poder soberano de Deus sobre as divindades do Egito. Nesse texto, vamos explorar o contexto, os acontecimentos, né, as implicações espirituais de cada praga. Nós vimos cada uma dessas pragas. Esse slide mostra cada uma dos deuses dos egípcios, né? Quando o Nilo se transforma em sangue, cada um dos deuses lá, Canum, Rapi, Satis, eram deuses adorados pelos egípcios. Das rãs, Rapi, Requete, do piolho, Ged, a invasão das moscas, né? Tanto no Baixo Egito como no Alto Egito, 2 deuses, né? Wadjet, Nek, Bet, deuses que eram adorados. E Deus ia manifestando o seu poder. E nós vamos ver depois os outros, tá? E para nós caminharmos para o final. Então esse capítulo de Êxodo oferece lições profundas e eternas. Primeiramente, vemos como Deus usa os eventos naturais e sobrenaturais para confrontar aqueles que resistem à sua vontade. Meu querido, se você resiste à vontade de Deus, Deus vai te quebrar. Você pode ter certeza disso. Numa esquina dessa da vida você vai cruzar. Deus vai te pegar. Talvez você pode estar se vangloriando das suas conquistas, né? Dos seus pecados escondidos que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E numa esquina dessa da vida, Deus vai confrontar o seu pecado e vai mostrar a nojeira do seu pecado. Você pode ter certeza disso. Porque Deus, Ele é santo. E Deus não tolera o pecado. As pragas não foram apenas castigos, elas foram demonstrações claras de que Deus, o Deus de Israel, era superior a todos os deuses do Egito. Além disso, as distinções feitas na praga das moscas ressaltam a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Mesmo em meio ao caos e ao sofrimento, os israelitas eram preservados, um lembrete de que aqueles que estão sob a aliança divina podem confiar em sua provisão. Aquilo que está escrito no Apocalipse vai acontecer exatamente como está no Apocalipse. Mas Deus vai proteger os seus. A guerra de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que vão correr rios de sangue sobre a terra. Não são gotas, são rios de sangue. Isso mostra que milhares, milhares, bilhões de pessoas irão morrer nessa guerra. E quando a palavra de Deus fala sobre o dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o dia do Senhor ainda não chegou. E ele vai chegar. Se no tempo de Noé foi com água, dilúvio, a palavra de Deus fala que o dia do Senhor vai ser com fogo. Acredite você ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. E os dias estão se aproximando. Observa o mundo como nós estamos vivendo.
a justiça divina vai vir sobre a terra. A maldade humana, Deus vai dar um basta na maldade humana. Nós vivemos num país em que a gente vê tanta injustiça, né? Os corruptos estão sendo soltos ao bel prazer. Pessoas que fizeram tanto mal à nação, roubaram tanto a nossa nação, estão sendo soltos. Que injustiça, né? Mas vai chegar o dia da justiça de Deus. E nada vai escapar à justiça de Deus. Outra lição importante é o perigo do endurecimento do coração. Faraó é um exemplo claro de como o orgulho e a obstinação podem levar à destruição. Queridos, nesses quase 30 anos de ministério, eu já vi muita gente endurecendo o seu coração. Não vi uma, não vi duas, não vi 10, não vi 20, eu vi muitas pessoas. Coração duro, obstinado. Você confronta o pecado, a pessoa não aceita. Depois a pessoa vem com dezenas de pedras para te atacar, para te afrontar, para dizer que você que é errado. O coração duro. E o coração duro leva à destruição. Apesar das evidências claras do poder de Deus, ele continuou resistindo, acumulando sofrimento para si e para a sua nação. O fato do coração duro de Faraó é que ele não trazia só sofrimento para si, mas o seu povo estava sofrendo. E, meu querido, quando o seu coração está duro, você não traz sofrimento só para você. Quem está ao seu redor sofre. Seu cônjuge sofre, seus filhos sofrem. As pessoas no seu trabalho sofrem. As pessoas na sua escola sofrem. Pessoas estão sofrendo por causa do endurecimento do coração. Então isso é muito importante nós entendermos, né? Apesar das evidências claras do poder de Deus, ele continuou resistindo, acumulando sofrimento para si e para a nação. E as aplicações? O capítulo 8 de Êxodo ressoa fortemente com questões contemporâneas. Vivemos em um mundo onde a humanidade muitas vezes resiste à vontade de Deus, buscando sua própria autonomia. Assim como o Faraó, podemos nos encontrar endurecendo o coração diante das advertências divinas, seja em questões pessoais ou coletivas. Se os nossos governos são corruptos, quem padece? O povo. Vocês estão entendendo? Se um pai ou uma mãe tem um coração duro, quem padece? O seu cônjuge e os seus filhos. Se nós temos pessoas de coração duro no seio da igreja, quem que vai sofrer? A igreja. A igreja. E tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda em perdoar, em acertar os seus problemas. Ele acha que o seu orgulho, ele não vai acertar a sua vida, mas a igreja está sofrendo, o corpo está sofrendo quando você não quer resolver a sua vida. Além disso, esse texto nos desafia a refletir sobre nossa fé. Estamos confiando em Deus mesmo em meio às adversidades? Realmente você confia em Deus? Uma pergunta mais séria: se Jesus Cristo voltasse agora, você tem plena certeza que você iria com Ele para entrar no céu? Você tem certeza disso? Absoluta? Talvez você possa dizer: eu tenho certeza porque eu estou dentro da igreja agora. E quando você estiver fora? Você acha que a igreja te protege? A igreja é uma cúpula que te protege do castigo eterno? Não. Se Jesus voltar agora, estando eu e você dentro da igreja, se você não entregou sua vida a Jesus, você fica. Reconhecemos seu domínio em nossas vidas, ou estamos permitindo que o orgulho e a incredulidade ditem nossas decisões? Continue batendo de frente com Deus. Continue desobedecendo a palavra de Deus. Continue deixando de orar. Continue deixando de ler a Bíblia. Continue deixando de obedecer a sua liderança espiritual. Vá em frente. Você vai ver o que vai acontecer.
Eu sempre falo ao longo desses anos que quando nós não nos curvamos diante de Deus e da sua autoridade, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Nós vamos chorar quando nós vemos um filho totalmente longe de Deus, atolado nas drogas, em todo tipo de porcaria que você possa imaginar. Aí você chora. Mas você teve a oportunidade de viver uma vida correta e você fez escolhas erradas. Por fim, a proteção de Deus sobre os israelitas nos lembra de sua fidelidade. Mesmo em tempos difíceis, podemos confiar que Ele está no controle e que seus propósitos são para o nosso bem. Então, o capítulo 8 é um capítulo repleto de significado espiritual e histórico. As pragas enviadas ao Egito não foram apenas demonstrações do poder, mas também apelos divinos para o arrependimento e a submissão. Elas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas. A história de Moisés, Faraó e as pragas continua sendo uma poderosa lembrança de que Deus é fiel, justo e digno de toda a nossa confiança. Em um mundo cheio de incertezas, as lições de Êxodo 8 são um convite a nos aproximarmos dele com fé e obediência. Assim como os israelitas foram libertos do Egito, nós também podemos experimentar a liberdade que vem de confiar no Deus Todo-Poderoso. Ao iniciarmos essa jornada pelas pragas do Egito, somos lembrados de que cada ação de Deus tem um propósito maior e cabe a nós decidirmos como respondemos à sua voz. Que possamos aprender com o exemplo de Faraó e escolher reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele transforme nossos corações e nos guie pelo caminho da libertação, né? Então, Êxodo mostra um povo liberto por Deus para andar com Deus. Se você foi liberto da escravidão, você foi liberto para andar com Deus, para viver para Deus, para usar a sua energia para Deus, para usar os seus recursos para Deus, para usar o conhecimento que Deus te deu para Deus. Não perca tempo, meus queridos. Se envolva na obra do Senhor, se envolva na igreja. Seja um voluntário na obra do Senhor, faça diferença. É isso que vai fazer diferença na eternidade. Não vai fazer diferença nenhuma na eternidade. Você chegar, eu conquistei R$1 milhão. Beleza, e aí? O que você vai fazer com esse 1 milhão? Vai ficar tudo para trás. Mas aquilo que você investiu no reino de Deus, vidas que foram salvas, pessoas que você visitou no hospital, que você demonstrou o seu amor, isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença. O resto vai passar. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo capítulo 8 de Êxodo, que nos mostra a manifestação do teu poder nessas 3 pragas que confrontavam os deuses falsos do Egito. Ó Deus, deuses que eram criados pela imaginação humana, mas que não podiam fazer nada por eles. Até os magos disseram, isso é o dedo de Deus. Será que nós reconhecemos o dedo de Deus na nossa história, na nossa vida, na nossa família? Como está o seu coração? É um coração duro, obstinado, como o de Faraó, que não obedece à palavra de Deus, que diariamente não abre a palavra de Deus para ler, e quer justificar os seus pecados. Não tive tempo, foi um dia corrido do trabalho. Tudo isso são justificativas. Será que nós oramos a Deus somente quando a situação aperta? Quando o problema, quando eu sou colocado no canto da parede? Ou eu faço da oração um estilo de vida? O vir na reunião de oração não é um peso, mas é uma alegria, porque eu quero estar com os meus irmãos orando uns pelos outros. Eu quero carregar os fardos dos meus irmãos, orando por eles também, e sabendo dos seus problemas e das suas lutas. Eu não venho porque é mais um programa religioso da igreja, mas eu quero estar orando com os meus irmãos. Nós usamos os dons e talentos que Deus mesmo nos deu? Ou nós somos apenas cristãos que estão apenas esquentando o banco, domingo após domingo na igreja? E o coração não queima no desejo de servir, o coração não queima no desejo de ajudar, o coração não queima no desejo de falar
do amor de Jesus para outras pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas morrem e vão para o inferno, porque não ouviram do amor de Jesus. Então, meus queridos, que Deus possa nos transformar, a não termos um coração duro como o de Faraó, mas um coração de carne, um coração temente a Deus. Obrigado por Jesus Cristo, que nos libertou, pelo seu sangue derramado na cruz, que nos dá vida e vida em abundância. Eu te agradeço. Se tem alguém ainda que não tem certeza da sua salvação, que nessa noite possa dizer: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que eu sou igual ao Faraó, eu tenho um coração duro. Quebra, Senhor Deus, meu coração. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio no sacrifício dele na cruz. E nessa noite eu entrego a minha vida a ele. Venha ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Escreva uma nova história a partir de hoje na minha vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.